Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, Padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o homofólio de Dom Atanásio de Salinas. Bem-vindos ao meu canal. Este vídeo vai ser um vídeo de resposta ao senhor protestante católico reformado. Nome esse impróprio, porque se é católico não pode ser reformado e vice-versa. Já falei isso em outros vídeos. Bom, ele fez um vídeo com mais de 2 horas tentando me refutar, né? Aliás, ele alegou de forma bem orgulhosa: esse vídeo é irrefutável. É uma coisa assim de gente sem cautela, né? Gente sem cuidado para que o vídeo é irrefutável. Se o vídeo é irrefutável, deixe que a assistência, deixe que os espectadores, deixe que os espectadores assistam e concluam por si se o vídeo é ou não irrefutável. E aí ele disse que trouxe provas e tal. Aliás, ele confundiu aqui, porque no vídeo dele citou dogmas romanos. Eu não sou da igreja romana, eu sou ortodoxo. E aí ele trouxe autoridades protestantes, que para mim são irrelevantes, já que a minha fé é a fé ortodoxa. Trouxe o Padre Carroll, também eu sou ortodoxo, é um Padre Carroll, tem coisas interessantes, mas é um padre da igreja romana. Tem coisas interessantes que traz dados da patrística. E aí foi que trabalhou com fontes primárias, né? Nesse caso, eu não acredito que foi desonesto, ele foi apenas ignorante. Ele não trabalhou com fontes primárias. Talvez ele não saiba o que sejam fontes primárias. Fonte primária é você trabalhar com o documento. Isso é fonte primária. Então, fonte primária está no livro de história que, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo político. A ex-presidente Dilma sofreu um impeachment. Está nos livros de história, por exemplo. Isso não é fonte primária. Fonte primária é você pegar o jornal do dia em que a ex-presidente sofreu um impeachment. Isso é fonte primária. A fonte primária é você pegar o documento próprio. No caso da Bíblia, você precisa pegar, de preferência, algum manuscrito. Se não tem manuscrito, você pega o texto, se for do Novo Testamento, em grego. E aí sim você pode falar em fontes primárias. Ou você pegar o livro do padre da igreja ou do escritor eclesiástico e aí você vai estar mais próximo da fonte primária. Então, longe disso, senhor Abraão Borel, o senhor não trabalhou com fontes primárias. Pode ter trabalhado até com boas fontes, no caso do padre Carroll, mas fonte primária não. Então, o vídeo dele tentou me refutar, ou melhor, ele tentou refutar a virgindade no parto. Que ele até consideraria que a Virgem Maria tivesse apenas um filho, mas que ela não foi virgem, ela perdeu a virgindade no parto. E aí ele recorre a Juviniano, que era herege, recorre a Tertuliano, a quem ele chama de padre da igreja, até faz uma ironia, dizendo: não é padre da igreja? Como é assim? Não é padre de vocês? Não. Tertuliano não é padre da igreja. Tertuliano é um escritor eclesiástico. Para ser considerado padre da igreja, aquele candidato ele precisa ter alguns adjetivos. Eu vou citar 2, que são os mais importantes: santidade de vida e ortodoxia doutrinária. Então, para ser padre da igreja é preciso ter 1. Santidade de vida. 2. Ortodoxia doutrinária. E existem alguns aspectos, mas esses são os mais importantes.
Tertuliano nem tinha santidade de vida, porque se tornou herege, montanista, tipo pentecostal da época. E depois ainda fundou uma outra seita. E também Tertuliano não tinha ortodoxia doutrinária. Aliás, quando ele negou a virgindade no parto, ele já nem fazia mais parte da comunhão católica. Estava fora da igreja. Quanto a Orígenes, ele teve santidade de vida, que foi torturado em nome de Cristo, mas ele não tinha ortodoxia doutrinária. Então, Orígenes, por mais brilhante que tenha sido, ele não tinha ortodoxia doutrinária e por isso ele é considerado um escritor eclesiástico. Tem muita autoridade, mas não é padre da igreja. Então, dito isso, continuemos. Então, para o Abraão Burel, é uma dificuldade para ele conseguir acreditar na virgindade no parto. Então, para ele, isso deveria estar lá explícito na Bíblia, ou pelo menos, né, ser defendido pelo seu querido Tertuliano, pelo seu querido Joviniano. Como ele não encontrou esses testemunhos, então ele nega. Agora, faço a pergunta para o Abraão Borel e outros protestantes. Se ou melhor, Deus consegue fazer uma virgem conceber sem concurso de homem. Mas esse mesmo Deus não consegue, ele é impotente para fazer com que a integridade virginal do ímen, de sua mãe, não se rompa. Ele não é capaz de fazer esse milagre. Ele faz o maior, mas não consegue fazer o menor. Consegue fazer uma virgem conceber, mas não consegue fazer uma virgem continuar sendo virgem no parto. Consegue fazer o maior, mas não consegue fazer o menor. Então, isso é uma prova que Deus é impotente. Então vocês não acreditam na onipotência divina? Aí vocês dizem, não, mas aí, porque Tertuliano falou, porque para combater os docetas, os maçonitas e tudo mais, a gente diz que realmente o ímen foi rompido, porque realmente Jesus tinha carne e tudo mais. Bom, se é assim, que é para privilegiar a matéria, o corpo, então por que vocês não se tornam ebionitas? É muito mais bonito dizer, então, né, do que negar, né, ficar, ela é virgem até esse ponto, depois não é mais. Então seria mais bonito se tornar ebionita e falar que Jesus era filho de José, filho natural de José, e que a Virgem e José realmente tiveram um relacionamento e desse relacionamento nasceu Jesus. Então, quer dizer, é um erro, é uma heresia, mas seria muito mais bonito para os protestantes adotarem o ebionismo, sabe? Porque fica feio, né? Deus faz uma virgem conceber, mas não consegue preservar a virgindade dela. Então qual é a diferença? Se ela perdeu a virgindade no parto, por que ela não pôde conceber naturalmente? Qual é a diferença? Se ela ia perder a virgindade mesmo? Não faz qualquer diferença. Bom, e para dizer que a Virgem era virgem, eu vou recorrer à Bíblia, ao Novo Testamento. Ao Novo Testamento. Então nós temos aí pelo menos 3 textos e ainda vou citar um outro de Mateus. Mas vamos lá, vamos pegar Lucas 24. Lucas capítulo 24.
Lucas 24, versículo 31. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Jesus ressuscitou no seu próprio corpo, mas seu corpo ficou glorificado. Jesus ficou invisível diante dos discípulos de Emaús, segundo o capítulo 24, versículo 31 do Evangelho de São Lucas. Ainda no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, está no versículo 36. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu, apalpai-me. Entendei que um espírito não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. Então Jesus tinha corpo, mas mesmo assim, seu corpo podia parecer atravessar as paredes de todos os obstáculos. E esse texto lucano condiz muito com o texto joanino do capítulo 20, capítulo 20 do Evangelho de São João, e versículo 19. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por meio dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz seja convosco. Versículo 26, do mesmo capítulo 20. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa e Tomé com eles. Jesus veio e, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então, os dois textos de João no capítulo 20, as portas estavam fechadas e Jesus aparece para eles. Então, esse texto não daria origem ao docetismo, ao gnosticismo? Porque o Abraham Borel, ele advoga que a virgindade no parto tem cheiro de docetismo, que nega a corporeidade de Cristo, a sua humanidade. É o que ele advoga. Então, a virgem não poderia ter permanecido virgem no parto, senão isso daria vazão ao gnosticismo, ao docetismo, ao marcionismo. Pois bem, esses textos de João e de Lucas, Jesus ressuscitado, também não dariam vazão para o gnosticismo, para o marcionismo, para o docetismo? Não daria vazão para isso? Porque se esse é o argumento que Jesus não pode ter feito milagre de não romper o ímen da Virgem, Jesus não poderia ter feito isso, porque se ele fizesse isso, isso negaria sua corporeidade e daria vazão. Ora, o argumento é o mesmo. Então Jesus ressuscitado deveria ter um corpo biológico e ele deveria ter batido na porta dos apóstolos e eles aberto a porta e ele entrado. Mas ele aparece assim, ó, do nada, tá ali, o corpo dele tá ali e ele aparece no meio dos apóstolos. Ora, então existe realmente uma prova, né? Lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e sempre, que ele ressuscitou no seu próprio corpo, só que seu corpo estava glorificado, e mais, Jesus Cristo, e inclusive os calvinistas acreditam, Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Estou falando calvinista porque o Abraham Borel é calvinista. Então, se ele segue os princípios do João Calvino, ele tem que acreditar que Jesus Cristo é simultaneamente, sem mistura, sem confusão, sem fração, sem destruição de uma natureza e outra. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Homem perfeito e Deus perfeito. Bom, então, sendo assim, muitas coisas que Jesus fez
enquanto os milagres de perdoar pecado, curar paralítico, fazer cego de nascença enxergar, nenhum homem pode fazer isso. Mas o homem Jesus pôde, porque esse homem também é Deus. Então, a sua divindade agia através de sua humanidade e sua humanidade agia através de sua divindade. Então, podemos dizer que o homem Jesus curou, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, curou surdo mudo. Por quê? Porque esse homem estava unido à divindade. Então, esse homem, esse ser, tinha duas naturezas. Tem humana e divina. Da mesma forma, a gente pode dizer que Deus morreu, Deus sofreu, Deus andou pela terra, porque realmente Deus se uniu à natureza humana e fez-se um só. Deus e homem. Então, numa pessoa, que é a pessoa de Cristo, existem duas naturezas. Por isso que... E essas duas naturezas, elas se comunicam. Existe uma coisa chamada comunicação de idiomas. Então, o próprio Deus morreu, sofreu, tal, porque esse Deus tem uma natureza humana. A pessoa do Logos, ele é Deus e homem. Ele é Deus e homem. Então, se ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, as duas naturezas não se misturam, mas uma interage com a outra. Então, a gente pode dizer que Deus sofreu, Deus foi tentado, Deus foi morto, mas na sua natureza humana. Mas a natureza divina está ligada de forma indissociável e participa da natureza humana, da mesma forma que a natureza humana de Cristo participa da divindade. Por isso que o Espírito Santo se manifestou nele no batismo, por isso que os reis magos foram adorar o Cristo, porque tiveram profecias, porque João Batista, ao ouvir a saudação de Maria, ele pulou de alegria, e Isabel ficou repleto do Espírito Santo, porque Maria estava carregando o próprio Deus. Então a humanidade de Cristo manifestou sua divindade ainda no ventre, por aí vai, né? E mais um texto aqui para os protestantes, né, refletirem, que é a transfiguração do próprio Cristo. Porque eles podem perguntar, mas aí Jesus estava ressuscitado, né? Não vale esses textos de João, de Lucas e tal. Então, para que os protestantes não reclamem, eu trago o texto bônus, que é a metamorfose de Cristo. Em português, a transfiguração. Então, capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro e Tiago. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então seu rosto ficou como o sol, suas vestes resplandecentes. Olha, Jesus estava na sua natureza mortal e biológica. Então o que se manifestou ali foi a sua divindade. Sua divindade. Então ele estava transfigurado, ele estava metamorfoseado. Ora, um ser humano não pode resplandecer do nada. Então se Jesus pôde fazer tudo isso, e todas essas coisas estão nos evangelhos canônicos, como é que ele não pôde manter a virgindade perpétua? Então assim, a virgindade como ele não pôde manter a virgindade no pacto? Então isso aí é conversa mole para boi dormir. É papo furado de quem não quer crer que é virgem. É gente que tem aquela sanha de sabe, a pessoa não consegue se conter os seus desejos. As pessoas têm desejo obscuro e a pessoa não consegue, sabe, olhar para a Virgem Maria e falar, não acredito que essa mulher permaneceu virgem, que ela fez um voto de virgindade, não posso acreditar nisso. Porque eu não consigo, como é que ela consegue, né? Deve ter alguma coisa no subconsciente dessas pessoas. Tá? Então, assim, isso
não diz nada. Porque se Jesus não pôde manter a sua integridade virginal passando pela Virgem, como é que ele pôde atravessar as portas depois de ressuscitado? Como é que ele pôde se transfigurar? Porque se o argumento é dizer assim, não, mas se a gente o o próprio evangelho de Tiago é gnóstico, tem um cheiro de gnóstico porque nega a corporeidade. Então, se esse é o argumento, então esse argumento vale também para a ressurreição. A ressurreição de Jesus tem que ser igual a de Lázaro. Entendeu? Estava enrolado em faixa, precisava de ajuda para tirar as faixas. Tem que ser uma ressurreição comum e que ele deveria morrer de novo. Ou, e mais ainda, a transfiguração não poderia ter ocorrido porque isso quebra as leis da física. Como é que um ser humano vai se metamorfosear? Isso destruiria o próprio corpo. Então, se o argumento é o gnosticismo, isso quebra porque em nenhum momento a Igreja Ortodoxa foi gnóstica. Nenhum momento. Agora, se o protestante entende que o próprio Evangelho de Tiago é gnóstico, que manteve a crença na virgindade perpétua de Maria, principalmente a virgindade no parto, se eles alegam que isso é gnosticismo, então eles têm que alegar que os textos da ressurreição de Cristo também são gnósticos e também o texto da transfiguração no Evangelho de São Mateus. Tá? Então essa é a minha resposta ao senhor Abraão Borel e eu encerro a polêmica por aqui. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que vocês apareceram por aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Inscrevam-se no canal, se ainda não são inscritos. Apertem o sininho de notificações, isso ajuda muito. Para vocês receberem avisos de novos vídeos. E compartilhem este vídeo em suas redes sociais. E que Deus nos abençoe agora e sempre. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.